Começar as apresentações. Olá. Só um segundo aqui, Montemar. Só fazer um aviso aqui, vou voltar a fazer durante a live, no final. Nós ainda vamos, hoje, das diretrizes, é a última live, né, Montemar? Mas a gente vai ter mais uma live ainda, preparatória para o CONAFA, no dia 2 de outubro, sem ser a próxima semana, né, na semana seguinte, onde a gente vai ter uma palestra em forma de painel, de debate, aqui no live mesmo, com o Tomás, do GESE, e sobre a questão dos auditores fiscais federais ou pecuários, né, sindicalismo, do ponto de vista, né, o diálogo sobre a mobilização sindical e a realidade dos auditores fiscais. Então, o Tomás, do GES, vai apresentar no dia 2, uma quinta-feira, também às 10 horas da manhã, ficam todos os colegas convidados. Também como uma preparatória para o CONAF, embora não seja diretriz. E diretriz, hoje, é a última live prevista e fecha o ciclo dos debates de diretriz. Não é isso, Montemar? Montemar vai coordenar aqui os trabalhos hoje. Você, Montemar. Exatamente. Então, bom dia, colegas. Hoje eu vou coordenar essa última live das diretrizes, né? Não a última live do assunto do CONAF. Então, como o Ricardo disse, daqui a 2 semanas a gente vai ter uma outra live, mas não das diretrizes propriamente dita. Só para já aproveitar que o nosso colega João Zanella já está aqui presente, vamos começar com o pessoal se preparar aqui. Vamos fazer da seguinte ordem: a primeira apresentação vai ser da diretriz do João Zanella, e depois da Elisângela, em seguida do Luiz Henrique e por último da Juliana, ok? Só para vocês se prepararem, aproveitando que o João já está ao vivo, fazer uma apresentação breve aqui. A diretriz do nosso colega João César Zanella será sobre a mudança de foco nas campanhas publicitárias e institucionais do ANFA. Deixa eu só pegar aqui. João, nosso colega, ele é engenheiro agrônomo, lotado atualmente no Serviço de Inspeção Vegetal, no CISV da Superintendência de Goiás. Ele é colega nosso do concurso que entrou em 2002 e atualmente também está ocupando o cargo de secretário de Finanças na Delegacia Sindical de Goiás. João, pode começar. Fique à vontade. Bom dia a todos. É o seguinte, a diretriz que eu vou apresentar, a mudança de focos nas campanhas publicitárias e institucionais da ANFA sindical, foi elaborado por mim, com a colaboração como coautor e colaboração do Adrivaldo Alves Vilela. O Adrivaldo já aposentado, né, mas ele esteve muito presente na nossa Delegacia Sindical de Goiás, como a nível nacional, na nossa associação e depois do sindicato. É o seguinte, deixa eu passar para o segundo slide. Não estou conseguindo passar, deixa eu ver. Deixa eu ver, eu vou voltar na apresentação, só um minuto. Ó, quer ver? Está na tela. Compartilhar. Pronto. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. O slide que interessa realmente, que é importante, é esse aqui. Não estou conseguindo mudar, se alguém quiser, eu deixei uma cópia de reserva para o pessoal com o Ricardo Aurélio, quiser apresentar o que eu deixei, para ser apresentado, mas o que interessa é basicamente esse aqui. A diretriz foca nesse slide praticamente. Hoje, o que acontece? As campanhas publicitárias institucionais do MAPA, eles focados na presença dos
nessa tela do lado esquerdo, na parte esquerda, está na presença dos auditores. O que acontece? Hoje, a gente foca muito no PIB, o que é a importância do nosso, para produzir o PIB, que é o Brasil. Hoje, tantos por cento do agronegócio, a gente foca muito nisso, e o que fazemos, o que nós estamos fazendo hoje. Todas as campanhas focam a atividade que cada um está fazendo em termos de o que desempenha, a importância dele, mostrando o que ele faz. Meu ponto de vista, quando eu gostaria que nessa diretriz haver esse foco mudasse para questionando na ausência dos auditores. Desde ser na presença, como eu disse nesses 2 pontos, o PIB e o que fazemos, na ausência, em relação à fiscalização das diversas áreas do mapa em relação à saúde pública e os impactos na produção agropecuária. Basicamente, deixa eu ver, isso aqui. Agora não estou conseguindo mudar o slide, né, para o seguinte, se alguém puder intervir aí. Apresentar. Compartilhar a tela vai estar mudando, talvez mais fácil, porque eu não estou conseguindo mudar. Eu até testei antes, estava mudando, e agora na apresentação não muda. Aí o objetivo é esse, né? Demonstrar à sociedade, por meio de campanha e publicidade direcionadas a cada público-alvo, a relação da fiscalização nas diferentes áreas do Ministério da Agricultura e Pecuária como a saúde pública e impactos na produção de pecuária. Pode passar para o próximo, por favor. Aí, esse aqui é as campanhas. Eu penso o seguinte, a gente focar, tipo, um impacto, um exemplo. Eu até elenquei umas 12 áreas que o Ministério atua, que eu vejo, assim, da área de defesa, né? Mas tem mais áreas, até os adidos, que seria a 13ª área, ou outras mais. Mas, por exemplo, o impacto negativo se não houver ação dos auditores fiscal federal agropecuário nos estabelecimentos produtores de ovos, mel, leite e carnes. Outro. O impacto negativo se não houver ação dos AFA na fiscalização de bebidas. A cerveja que ele toma, o refrigerante que ele consome, aí vai. O impacto negativo nos insumos agropecuários, digamos, a qualidade dos adubos, o que o agricultor usa adubos e sementes, por exemplo, o que o agricultor usa na terra, no plantio da soja, se esse insumo não tiver qualidade, o que vai dar impacto para ele? Na área animal também, os medicamentos, se não funcionar, qual que é o impacto disso? Outro ponto, 4, o impacto negativo, se não tiver a ação dos auditores na disseminação de pragas e doenças vegetais. Mesma coisa na parte animal, se essa disseminação de doenças, o que é a nossa ação, né, na parte de disseminação de doenças. O 5º, seria a fiscalização na importação e exportação, a serviço do Vigiagro, a importação e exportação nos portos, aeroportos e fronteiras, esse trabalho. Mas tem várias outras, infinidade de atividades, seria 12, mas eu só elenquei só essas 5 para exemplificar o que é o nosso trabalho. Teria até a parte de orgânicos, o nosso serviço a parte de orgânicos, o que impacta, se nós não tiver presente, o pessoal está querendo consumir um orgânico, que você vai ter qualidade desse alimento. Seria mais nesse sentido. Se quiser passar mais slide, por favor. Resumindo, no caso, eu penso que a gente otimizar, talvez otimizar esse recurso. Hoje nós estamos colocando tudo que eu falei no início,
nesses dois, o que em termos do PIB e o que nós fazemos. Talvez a gente tentar abrir esse leque para esse outro, abordando esse tema nesse sentido. Pode passar mais. Pode passar. Pode passar. Aí foram citados, né? São de 1 até 12, pode passar próximo. Aí, o último. Conclusão. O resultado esperado conclusão. Se essa diretriz for aceita, seria o resultado esperado é a otimização dos recursos, tempo e dinheiro, para alcançar um maior impacto positivo em prol de nossa carreira, junto à sociedade, liderança do setor agropecuário, autoridades públicas, cidadãos, imprensa, Congresso Nacional, Ministério Público Federal, etc. Tudo que envolva a nossa atividade. Só voltando agora, eu queria, por favor, você voltar para o primeiro slide lá, aquele que é o primeiro quadro, que é um organograma. Aí eu deixei essa interrogação justamente nesse primeiro slide, é o seguinte, eu coloquei, digamos que essa diretriz não seja aceita, mas ficar a indagação em termos de, se ela não for aceita, qual que seria talvez outra abordagem para a gente tentar ter mais sucesso nessa questão de divulgação das nossas atividades e conseguir mais sucesso. Seria isso a minha diretriz. João, muito obrigado pela sua apresentação, da sua diretriz. Agradeço essas ideias. Eu, como diretor de comunicação aqui no ANFA, vejo como positivo essas opções e formas de melhoria na nossa comunicação, principalmente para o público externo, né? É um desafio muito grande. De fato, a gente tem focado bastante nas ações da fiscalização, menos na questão de o que aconteceria com a ausência da fiscalização, de fato. Já houve linhas que a gente utilizou esse tipo de foco, né, na questão do que aconteceria no PIB, na economia, se não houvesse a fiscalização, que era exatamente aquela pesquisa da FGV, que já está desatualizada, se eu não me engano, ele é de 2021, ou 22, talvez, mas dados de 2021. A gente precisa reatualizar ela. Tivemos uma votação, inclusive, para verificar se a gente poderia fazer a atualização. O que de fato acontece é que o custo é alto nesse tipo de pesquisa, né? A gente tem que avaliar outras alternativas, instituições. Naquele momento foi reprovado em assembleia em relação ao investimento dessa atualização da pesquisa, mas a gente tem que procurar alternativas no sentido de conseguir esses números e essas pesquisas. Comunicação, eu não tinha experiência antes de entrar como diretor de comunicação, mas é um foco muito importante, né? A gente tem que demonstrar para a população, para a sociedade, a importância da nossa carreira, o que acontece com o consumidor. Infelizmente, a sociedade em geral ainda desconhece. É um trabalho muito árduo, não somente em mídias tradicionais, mas também em redes sociais, que a gente tem trabalhado bastante. Mas eu entendo como um bom desafio, né? A gente tem muito trabalho a ser feito. É melhor do que ter pouco trabalho, né? Então, agradeço a diretriz, e não sei se você quiser fazer mais algum comentário, eu vou ler aqui, né, as perguntas que o pessoal fez. Não, só isso mesmo. Eu acho que eu tentei ser mais possível objetivo, né, até para o tempo, né, e também não estender muito. Perfeito. Só relembrando, então, para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, no próprio Telegram, quem tiver no celular,
reduzindo a tela do vídeo, diminuindo para baixo, você vê a parte tem uma mensagem ali do Anfarradar, canal de transmissão, falando que as perguntas têm que ser feitas no chat ali. A nossa colega Caroline também, que já apresentou uma diretriz aqui nas lives anteriores, fez um comentário. Perfeito. As publicações do Instagram do ANFA mais parecem que são demandas da BPA. Recentemente, deu uma melhorada com foco no nosso serviço, mas tem muito a evoluir de fato, né? Corroborando aí com a sua ideia, viu, João? De fato, a gente tem que trabalhar de diversas formas, né? Tanto na questão, nos pontos positivos, os efeitos que o nosso serviço causa na economia, mas não somente isso. Assim como comunicação interna também, para os colegas participarem mais. Infelizmente, tem muitos colegas ainda que não conseguem participar no próprio Telegram, que a gente já está trabalhando com essa ferramenta há mais de 2 anos. Tem diversos colegas que se querem entrar em nenhuma live ainda, mesmo nessas divulgações que a gente faz, tanto nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, que a gente tem feito um trabalho bem mais profissional, né, do Missão AFA. O que eu tenho visto é que uns vídeos que dão muito trabalho e bastante investimento nosso para demonstrar o nosso serviço, que muitas vezes não dá nem 1.000 visualizações por parte dos nossos filiados, né? Somos quase 4.000 filiados. Nem metade dos filiados assistem os programas, ou seja, considerando que tem colegas que são super engajados, que encaminham para os familiares, para os amigos, em diversos grupos, nos grupos da sua graduação, veterinária, agronomia, zootecnia, que conseguem fazer alguma divulgação, mas é uma comunicação que eu dependo dos próprios filiados também engajarem nessa comunicação. Então, assim, não é somente a comunicação nossa, nós mesmos, filiados, temos que estar engajados nessa comunicação. E essa participação é essencial, porque consegue multiplicar bastante. Então, peço ajuda para os filiados também, para divulgarem entre os grupos, dentro da delegacia sindical, os novos filiados. Tivemos mais de 110 filiados em poucas semanas ali, dos novos concursados. A gente precisa desse engajamento dos colegas também para divulgar, não somente nas mídias tradicionais, mas nas redes sociais, que hoje realmente é o que tem amplificado bastante a nossa comunicação. Tá bom? Não sei se eu vi mais comentário, deixa eu dar uma olhada. A Caroline fez um comentário, né, falando que os vídeos do Missão AFA estão ótimos. Tem razão, Montemar. Falta engajamento da categoria. Isso é um sentimento que eu tenho sentido na pele aqui, né? Faz um mega trabalho para a gente fazer a divulgação e pouquíssimos colegas ou seguem mesmo no Instagram, repassam nos grupos. Isso, para mim, é o essencial. A gente sensibilizar os nossos colegas a participarem desse engajamento. Tá ok? Você quer finalizar alguma coisa, João? Não, só isso mesmo. Acho que eu já consegui passar o recado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, João. Vamos para a próxima diretriz, então. Se você puder fechar. A próxima vai ser da nossa colega Elisângela Longo Vendrúsculo, com a diretriz de comunicação ampla e simplificada para engajamento nas reivindicações. Ela é AFA, veterinária, já está há 22 anos no mapa, não parece, mas já está há bastante tempo. Atualmente no 7º Cipoá, na assessoria de leite, mel e processos administrativos. Ela também é diretora de comunicação na Delegacia Sindical do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Elisângela, pode falar. Bom dia, estão me ouvindo bem? Aqui. Beleza. Então, eu sou a diretora de comunicação aqui da DSMS, sou médica veterinária e gosto muito dessa parte de divulgações e tal. A gente tem trabalhado bastante aqui, tentando engajar os colegas e, como o Montemar falou, não é fácil, mas eu divulgo o máximo que eu posso, tudo que coloca na ANFA Sindical eu republico no Instagram aqui da DSMS. E a luta é grande e é muito difícil o engajamento. Então, a minha proposta é até
prima ali, parente da proposta do João, né? É melhorar a comunicação. Até eu mandei a minha apresentação para o Admar. Se o Admar puder compartilhar ali, porque eu fiquei preocupada de travar aqui com o Telegram. Beleza, então o que é o tema da minha tese do CONAFA? É promover a comunicação ampla e simplificada com ênfase em redes sociais para engajamento da população em reivindicações salariais e trabalhistas dos AFAs. Próximo, Edmar. Acho que passar eu também aqui, porque eu passei aqui no meu computador. Qual que é o objetivo dessa tese? É tornar evidente para a sociedade o impacto positivo da atuação dos AFAs, criar empatia e engajamento da população e dos políticos, né? Porque hoje em dia a gente depende politicamente de qualquer aprovação de qualquer coisa para apoiar as pautas da categoria e divulgar de forma acessível e estratégica as reivindicações salariais e trabalhistas. Então, o que acontece? O nosso trabalho é muito interessante. Eu vejo que a gente tem muita coisa interessante para mostrar. Existe uma dificuldade de mostrar esse nosso trabalho. O Ministério da Agricultura, ele tem o Instagram dele, até tem 260 mil seguidores, tem uma divulgação, uma visualização grande também, só que é um Instagram mais quadrado. Agora eles estão tentando melhorar, mostrar com mais modernos vídeos, com mais cor, com mais... hoje, a população está acostumada com muita coisa rápida, tem que ser rápido, tem que mostrar com poucas palavras, bastante imagem, som. Então, senão a gente não se comunica. Aquele formato quadrado do ministro falando, ou da nossa ânfase sindical, do Janus falando, de nós não tem muito engajamento. A gente tem que mudar o foco. Tem que ser uma comunicação simples para ter esse engajamento. E eu vou continuar aqui para mostrar o que é a minha intenção. O que eu resumi também aqui, que a carreira do auditor precisa de reconhecimento da sociedade sobre a importância do nosso trabalho. Para garantir o apoio da população e dos políticos em reivindicações salariais e trabalhistas, é essencial utilizar estratégias de comunicação eficazes e contínuas, que tornem claras as contribuições dos AFAs para a segurança alimentar, defesa agropecuária e economia nacional. Palavra-chave é comunicação, reconhecimento, rede social e influenciadores digitais. Próximo, Edmar. A gente precisa usar diferentes canais de comunicação. E hoje as redes sociais, que são o celular que domina tudo. As pessoas estão conectadas. A gente, se olhar, a gente vê o nosso resumo de horas que a gente fica no celular, a gente fica grande parte do dia conectado. Então, as mensagens têm que vir por rede social, pelo celular, vídeos rápidos. E eu penso que influenciador digital é uma necessidade, assim. Esse influenciador digital, assim, o Brasil tem milhares, né? Ligados ao agro, até eu peguei essa semana o ranking dos 20 maiores influenciadores digitais do IBEST, e eu peguei alguns lá, selecionei, olhei os Instagrams, entrei em contato com um dos influenciadores digitais, que chama Primo Agro. Ele tem 2 milhões de seguidores, e o engajamento é muito grande. Cada vídeo que ele posta tem mais de 1 milhão de visualizações. O nosso Instagram da ANFA Sindical tem, deixa eu ver quantos seguidores, até marquei aqui, 9 mil seguidores, nosso Instagram da ANFA Sindical. Nós temos uma média de 3 mil visualizações em cada postagem e tal. Esses vídeos novos agora da Missão AFA estão muito bons, né? Eu vi, a visualização deles melhorou também, é uma comunicação mais dinâmica, e eu imagino que é assim que tem que ser. Se a gente olhar o Instagram do Mapa também, eles fizeram um vídeo semana passada sobre o CIF. É um vídeo bem bacana, um vídeo moderno, com imagens, com o selo do CIF, com o nosso trabalho, com imagens de portos, aeroportos, fala da modernidade. Então, assim, eu falo que é para esse lado. Minha tese é para a gente caminhar para esse lado de uma comunicação mais moderna, né? Sair daquele lado quadrado de mostrar os dirigentes, mostrar o ministro e mostrar o nosso trabalho. E tem muita coisa interessante na inspeção. Eu sou do CIF, né? Fiquei 10 anos em frigorífico de bovino, fiquei em aves, agora estou no leite, no mel. E quando eu converso com amigos e tal, com o pessoal da família, e conto, faço vídeos, às vezes mando pro pessoal, todo mundo fica interessado. É interessante. Nosso trabalho é muito interessante. Aí, passa para o próximo, Edmar, por favor.
Aí eu falei aqui dos influenciadores digitais, né? Que quem a gente poderia contratar, porque eu acredito que a gente poderia contratar, fazer um contrato com alguns influenciadores ligados ao agro, alimentação, por exemplo, jornalistas, comunicadores do agro, veterinários, bioquímicos, farmacêuticos, zootecnistas, agrônomos, influentes. Tem agrônomos bombando na internet. Tem um que é o Primos Agro, que eu falei anteriormente, tem um do Rio Grande do Sul, tem uma menina que eu vi hoje também, tem milhões de seguidores. O que eles falam lá é visto por centenas de milhares de pessoas. E é simpático, transmite a informação de um modo simpático, interessante. Chefes de cozinha também, eu vejo que ela teve aquele programa agora da chefe de alto nível, e tinha uma cozinheira aqui de Campo Grande, a Bruna Lopes, ela tem 2 milhões de seguidores, né? De repente, eu entrei em contato com o Primos do Agro, né? Como é que funciona isso? O que eles fazem? Eles fazem vídeos descontraídos, colocam a situação que a gente queira colocar, o que a gente quer passar, e eles fazem um pacote, né? Tem um custo. Aí, até mostrei alguns aqui, o Desrotulando, que fala de rótulos sobre composição, o que tem lá dentro, se são produtos ultraprocessados ou não, nutricionalmente importantes, enfim, que hoje fala muito de nutrição, né? Proteína e tal. Tem nutricionistas falando o tempo todo sobre alimentos, sobre carne, sobre frango, sobre leite. Aí tem os mitos de frango com hormônio, leite com agrotóxico, com soda, com, enfim, fraudes. Então, a gente pode explorar isso, né? E o que acontece também? Eu até ontem entrei em contato com uma colega nossa, e sobre influenciadores, nós sermos talvez os influenciadores digitais. Tem colegas nossos com dom de comunicação, né? Tinha um canal do Vidiagro Gru, até vou citar aqui, que foi fechado, e tinha mais de 100 mil seguidores. As visualizações deles eram milhares, centenas de milhares de visualizações, e era um trabalho interessantíssimo. Eu republicava tudo aqui no Instagram da DSMS, e eu falo assim que passava de forma simpática o nosso trabalho, ao mesmo tempo que mostrava os perigos. Então, eu falo que tem o Fujita, nosso colega aqui do Mato Grosso do Sul, que é muito comunicativo, gosta de fazer vídeos. Então, dentro da nossa carreira, caso a gente não queira investir no influenciador digital, que talvez seja caro, mas acho interessante, é buscar entre nós, né, quem tem potencial e fazer essa divulgação. Passa para o próximo e para o último, Admar. Aí, o que seria o desenvolvimento da minha tese, né? Primeiro, eu acho que a criação de um comitê de comunicação dentro da categoria, abrangendo as regiões do Brasil. Hoje, a diretoria de comunicação estadual não tem praticamente nenhuma comunicação com a de Brasília. Eles não pedem a nossa opinião. Eu tenho aqui um Instagram da DSMS, que eu publico algumas coisas, cuido muito, porque eu fico preocupado o que pode, o que não pode. Então, eu acho que teria que ter um comitê nacional do Norte, do Nordeste, do Sul, né, para fazer essa mais amplo, assim, mais interessante para todas as regiões do Brasil, porque o país é muito grande. Monitorar o impacto de campanhas através de métrica e engajamento popular, porque se você vê os Instagrams profissionais, aparece lá o engajamento, as likes, as visualizações, os compartilhamentos, qual a porcentagem ali de entrosamento mesmo, engajamento. Então, a gente tem que fazer isso também. Ajustar continuamente a linha do nosso trabalho, pegando feedback, né, e vendo novas demandas. Aí, o que eu mais acho importante, narrativas de impacto, usar histórias reais e depoimentos que mostrem o papel fundamental dos afros no dia a dia das pessoas e ilustrar a importância do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito interessante, tem muita coisa legal para mostrar. Aí, o que eu acho que é muito importante também, fazer tratativas com Brasília do que e o que podemos divulgar, como podemos divulgar. Até outro dia, no começo do ano, foi em abril, a gente recebeu um documento do DIPOA que não podia dar entrevista, não podia filmar, não podia isso, não podia aquilo. Então, todo mundo fica preocupado. Hoje em dia, a gente tem medo de PAD, tem medo de processo. Então, lógico, a gente não vai expor marca de produto, não vai expor as pessoas, tentar não expor, mas o que a gente pode expor? Mas a gente deveria poder expor mais coisas. Eu vejo aquele programa do aeroporto, Área Restrita, que passa no Discovery, na HBO Max, eu acho. Os colegas lá da Receita são hoje famosos, atores famosos, tem fã-clube, e estão lá com o emblema da Receita Federal, tem os colegas da Polícia Federal também, dão entrevistas, mostram o trabalho, e é visto com leveza. E nós, do Ministério da Agricultura, sempre a coisa que não pode, o que pode. O Vidiagro Gru
foi desativado e era interessantíssimo. Nossa, quando eu divulgava aqui no meu Insta, dava um monte de visualizações. E nada, até a colega que eu conversei ontem, né, sobre influenciador digital, sobre essa minha proposta, ela falou, e eu acredito nisso também, nada melhor do que nós para falar do que a gente faz, porque a gente sabe com convicção, né? Não fazer aquele trabalho só pro forme, sem se pegar de repente contratar alguém. Vai fazer aquela coisa pro forme, sem muito objetivo, sem muita consistência. Nós temos, sabemos o que estamos falando, sabemos o que mostrar. Então, só precisa descobrir quem são os nossos influenciadores aqui dentro do Ministério da Agricultura e tratar com Brasília o que a gente pode, como a gente pode, né? Sem ter que passar tudo pela assessoria, não sei. Isso aí não sei como que a gente vai fazer também. Aí, continuando, né? Redes sociais, campanhas digitais, vídeos curtos, tem que ser rápido. Hoje nós estamos no mundo, hoje é muito rápido, instantâneo, né? As crianças passam o dedo assim, tudo é segundo. Ninguém mais quer ficar lendo, ouvindo. Passou de 1 minuto, ninguém mais escuta. Tem que ser rápido. Alguma coisa na imprensa, né? De publicação de artigo, entrevista, reportagem, consequência da desvalorização da carreira. Mas eu acho mais importante mostrar o nosso serviço do que tentar mostrar o que perderia se a gente não fizesse. E, de repente, um dia desse, fazer uma mobilização popular, quando tiver outra mobilização nossa, a petição, a ação pública, envolver a sociedade. Tem também os Instagrams de defesa dos animais, que eu acho muito importante, também essa parte de bem-estar, né? Nós trabalhamos nisso, cuidamos nos frigoríficos, nos abatedouros, e mostrar para a população que a gente tem essa consciência, tem tanta coisa legal para mostrar. E utilizar parte dos recursos de marketing do ANFA para contratar influenciadores digitais ou descobrir personalidades dentro do Ministério da Agricultura, investir nisso e ver com Brasília. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Sobre o trabalho meu aqui da DSMS, né? Eu tenho um Instagram, é trabalhoso, gente, vocês não têm noção o que é fazer material. Então, a gente tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, fazer 8 horas de trabalho, eu tenho minha casa, minha família, então a gente não ganha mais por isso, eu não ganho nada para ficar abastecendo a rede social do ANFA Sindical. Então, toma tempo, é trabalhoso, para fazer uma coisa bacana é trabalhoso, tem que contratar alguém que entenda o que a gente quer, né, e faça um trabalho bem feito. Deixa eu ver o que mais. Os vídeos que falei, que achei muito interessantes, os novos lá do Missão AFA, mas que não tem o tanto de visualização que teria um vídeo viralizado. Então é isso, eu saí da comunicação quadrada e ir para uma comunicação moderna, para a gente interessante, dinâmica, com propósito, para a gente pegar aí o gosto e ser simpático à população. É isso aí. Finalizei. Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom. Vou fazer aqui uma parte de meia-culpa, porque eu estou como diretor de comunicação. De fato, essa questão dos influenciadores digitais, logo que eu entrei, eu até tentei ir atrás, mas mandava mensagem, o pessoal não respondia, né? Eu vi alguns casos como aquele Átila Yamarino, que fala muito bem de serviço público, fala de ciência, fala de saúde pública, mas assim, é muito difícil de acessar com uma mensagem diretamente para eles. E acabei que no andar do trabalho aqui, a gente fica muito ocupado com muita coisa para resolver ao mesmo tempo e foi sendo esquecido, mas eu acho que você está perfeitamente correto, né? Hoje a gente tem que aproveitar a realidade que é a rede social, que manda basicamente na comunicação, né? Está até maior do que as televisões e as mídias tradicionais, e correr atrás de influenciador social. Então, agradeço a ideia, vamos brigar para isso, aprovar com diretriz, considerar que isso é missão, parte aí do ANFA Sindical, da diretoria. Vou falar em relação ao mapa, que muitas vezes dificulta essa comunicação. Foi um caso específico que aconteceu com um dos principais canais de divulgação nosso, que era o Vigiagro Gru, né, que estava com altíssimo nível de publicação, mas infelizmente o MAPA botou um pé no freio ali, alegou que tinham diversas irregularidades, acabou, de certa forma, até ameaçando de problemas administrativos, de processo administrativo, contra a colega que estava trabalhando com bastante mérito, e é aquela coisa, né, voluntário, né, não ganhando nada com isso,
a gente estava conseguindo um grande alcance, mas que o mapa foi lá e botou um pé no freio, né? Nesse mesmo sentido, logo em seguida, a gente finalmente, depois de muita tentativa, a gente conseguiu um acesso mais próximo com a assessoria de comunicação do mapa, que é diretamente ligado ao ministro, e hoje em dia a gente tem uma facilidade maior de ter as autorizações, porque o que acontece, basicamente, né, resumindo, que o mapa entende que quando o colega vai falar sobre o serviço, ele precisa ter autorização. Então, assim, a gente, como diretoria do ANFA, tem mais facilidade, porque a gente responde como CNPJ do ANFA, o ANFA dá esse respaldo de proteção em cima de nós, mas quem não faz parte como dirigente, ele está como ANFA, né, como servidor público, e não como representante do ANFA. E muitos colegas, inclusive, ficam com medo, porque tem essas ameaças das chefias, tem muita chefia que não entende, tem diretores que são super proativos, super concordam plenamente em divulgação, e diretores que, infelizmente, entendem que não, que só o mapa pode publicar. Nesse sentido, a gente conseguiu esse acesso com a assessoria de comunicação do mapa. Temos tido uma resposta bem rápida, porque antigamente tinha que mandar por e-mail oficial para o superior, para depois mandar para a SDA mandar para a Secretaria Executiva, para chegar na assessoria de comunicação, que nunca tinha resposta, né? Então, a gente conseguiu uma evolução nesse sentido, só que não é rápido, tá? Nunca está tendo uma ação aqui, vamos publicar agora. Não, tem que ter uma autorização. A gente tem conseguido liberar em questão de 2 dias, né? E a única limitação que o mapa nos solicitou é que, se for fazer alguma publicação, que o mapa tem interesse de publicar, que o mapa publique primeiro, informação oficial do mapa. E para a gente não tem problema, vamos trabalhar junto. As redes sociais do mapa deu uma boa evoluída nos últimos meses, do próprio mapa, né? Tá com um Instagram mais rápido. Esse caso que você citou do videozinho do CIF, não por acaso, já é um resultado dessa nossa aproximação com o mapa. Para vocês entenderem, aquelas gravações que eles fizeram, o mapa, tá? O mapa fez aquelas gravações no CIF aqui perto de Brasília, foi com a gente. A gente foi junto, a gente estava gravando no mesmo dia. Enquanto a gente estava fazendo as gravações para o Missão AFA, o mapa foi lá, vamos fazer uma gravação junto, tal, e pegou imagens que foi aquela publicação do CIF. Então, assim, é um resultado já dessa proximidade que é importante. A gente não está contra o mapa. Óbvio que tem assuntos específicos e muitas vezes a gestão pode até discordar do que o sindicato diz, mas, como regra geral, uma boa publicação é bom para o mapa, é bom para a gente também, como carreira, né? Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso. Agora, com relação às comunicações da comunicação, de diretoria de comunicação sede com as delegacias sindicais, é só culpa minha. Basicamente, é só culpa minha. O próprio Melvio tinha me dito sobre isso, o Pablo já tinha me dito sobre isso. É que, assim, criar mais um grupo de WhatsApp, que eu já estou quase no limite aqui já. Então, assim, é muito trabalhoso, mas eu acho que você está correto. A gente tem que ter... não são todas as delegacias sindicais que têm uma comunicação tão ativa, com Instagrams ativos, são algumas delegacias sindicais, porque realmente, como você mesmo disse, dá trabalho para vocês também, né? Eu sei que Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, tem um Instagram mais ativo, sim, mas a gente vai trabalhar junto. Então, vamos considerar como diretriz uma obrigação da Direx em cumprir as diretrizes, tá ok? Era isso. Muito obrigado, Grande. Eu que agradeço. Aí estamos... Não, só agradecer mesmo e falar, né, que é trabalhoso, manter uma conta ativa exige trabalho, tempo, todo dia tem que estar alimentando e não é fácil, né? Por isso que tem que em São Paulo paga uma assessoria. Nós não temos aqui recurso, a nossa delegacia não tem dinheiro para pagar uma assessoria de imprensa para ficar alimentando o Instagram. Então, como Brasília tem também, a minha opinião, né, é deixar o nosso Instagram da ANFA Sindical mais moderno, modernizar, tirar do quadrado, né, e para modernidade. Beleza? Muito obrigada. Até o CONAFA. Sim, só deixa eu ler aqui os comentários aqui, pessoal. Vamos lá. Acho que pergunta em si não tem, mas vou ler os comentários aqui. A Milena, aqui de São Paulo, que também é da diretoria de comunicação da DSSP,
comentou que concordou com relação ao comentário da Carol, nos programas do Missão África. O Felipe, delegado do Rio de Janeiro, fez uma brincadeira, falando para voltar o jornal sindical com a apresentação dele mesmo e do Fujita. A colega Suzane Novaes fala que gosta da ideia de utilizar influenciadores relacionados à nutrição, faz todo sentido, mas não influenciadores ligados ao agronegócio. O foco deve ser a área de saúde e parar de bater nessa tecla de que o agronegócio que a gente não faz parte dele. Aí eu já vou fazer um comentário, não sei se eles também podem fazer o comentário, mas eu entendo que quanto maior publicação, mais interesse, né? O agronegócio, obviamente, não necessariamente segue as mesmas linhas do nosso objetivo, mas a gente faz parte, porque toda exportação passa necessariamente por nós, né? Toda a fiscalização, tal, tudo mais. Não sei se você quer fazer um comentário, Elisandro. Não, eu citei várias possibilidades, né, de influenciadores digitais. Isso depois tem que estudar. Ela tem que pegar uma assessoria de imprensa aí e ver o que é mais pertinente. Então, eu sugeri desde fazendeiros, agrônomos, nutricionistas, cozinheiros, chefe de cozinha, empresas que trabalham com rótulos, tem uma Desrotulando ali, que tem um Instagram bombando também, que fala da tabela nutricional, porque hoje em dia todo mundo tá ligado nisso, né? Alimentação, você melhorar a sua alimentação, ter saúde e tal. E nós trabalhamos com isso, com saúde. Seja na parte vegetal, animal, essa é a nossa função, saúde pública. Então, nos reconhecerem como um elo dessa cadeia de saúde e tal. Então, sugestões. Isso aí tem que trabalhar depois. Trabalhar com assessoria e ver o que cabe para nós. Mas, de qualquer jeito, divulgando, meu filho. Nosso trabalho é tão bonito, tão bacana. Divulgando já está ótimo. E viralizando de preferência, né? Para a gente poder depois mostrar lá, viralizamos. Perfeito, perfeito. Aí mais 2 comentários mais de brincadeira. O Felipão do Rio de Janeiro de novo, falando que a Micaele do Rio de Janeiro é a Miss Discovery. Ela tem apareceu bastante nos programas da área restrita, né? Tem diversos colegas que apareceram já na área restrita, inclusive eu mesmo já apareci em alguns capítulos. A Ellen Lindotti comenta que o top é aquele alfa da depressão, que é a nossa realidade, e dá risada. A alfa da depressão, obviamente, tem um fim mais de brincadeira, de jocoso, acaba criticando muito, tanto o sindicato quanto o MAPA, que também é o sentimento de muitos colegas, mas ele está muito na nossa bolha, né? Ele fica muito numa bolha interna nossa. Tá? E a Suzane Novaes volta aqui a falar com relação ao mercado do bem-estar animal, que é gigante, e tem relação com isso, alimentos saudáveis e seguros. Em relação ao bem-estar animal, a gente tem trabalhado bem proximamente daquela Animal Equality, que inclusive apoiou na ação direta de inconstitucionalidade contra a privatização do CIF, e a gente vai fazer umas publicações nos próximos dias em conjunto com a Animal Equality, que é uma ONG gigantesca. Lá de Londres, eles conseguem fazer mobilização em Londres, em Nova York, é um negócio bem grande e realmente tem bastante engajamento. Então, bem-estar animal também é importante, porque eles declaram claramente que um estabelecimento com uma boa fiscalização tem relação direta com o bem-estar animal no momento do abate. Apesar deles não serem favoráveis ao abate, eles sabem que isso é a realidade, né, porque eles são veganos, tal, tudo mais, mas eles sabem da realidade disso e fizeram gravações, fizeram diversas situações que eles viram de denúncia, inclusive, de estabelecimentos sem fiscalização, onde os animais sofrem muito mais. Então, tem relação direta, assim, com a nossa atividade. Ok? Beleza. Bom. Vamos seguir, então, Lisandina, muito obrigado. Vamos seguir para a próxima apresentação. Nosso colega Luiz Henrique Simões, com a diretriz Instituição do Questionário de Avaliação Anual das Instâncias Diretivas do ANFA Sindical. O Henrique, ele é bacharel e doutor em Química pela Unicamp, está no MAPA desde 2014, sempre atuando na LFDA, no antigo Lanagro. Iniciou seus trabalhos na área de resíduos e está desde 2018 atuando na área de análise físico-químicas de produtos de origem animal.
Vamos lá. Bom dia, Luiz. Bom dia, Tomás, tudo bom? Bom. Vou começar aqui, então. Bom, a minha proposta é bem simples, não tem muito... bem curtinha aqui, porque é mais uma... Não é um projeto completo aqui, não. É só lançando a ideia, né? Que é a ideia de instituir o questionário de avaliação anual das 3 instâncias do corpo diretivo do ANFA. São a seção sindical, as delegacias estaduais e a diretoria executiva. E por que eu estou colocando isso, né? Porque eu vejo que isso seria o atendimento a uma demanda latente que eu sinto no sindicato, vejo bastante gente comentando, que é a falta de espaço de manifestação. Que hoje em dia a gente tem ferramentas de manifestação, que são as lives, os grupos de WhatsApp, o grupo do Telegram e tal, só que essas ferramentas, elas não são para registrar a manifestação de todos os filiados, né? É uma dinâmica normal desses grupos, em que poucas pessoas, sei lá, tem 100 pessoas num grupo de WhatsApp, vai ter ali umas 5, 10 pessoas que falam bastante, que estão sempre postando, estão sempre comentando, e ali umas 90, mais ou menos, ou 80, no mínimo, que basicamente ficam assistindo, acompanhando e vendo o que acontece ali, né? E isso não é registrado, muitas vezes saem ideias boas ali, mas aquilo não é registrado, ou então saem reclamações válidas e também não chega até as instâncias que precisa chegar, né? É uma ferramenta informal, eu acho muito legal, une as pessoas, mas não é uma ferramenta que as instâncias do ANFA conseguem usar para nortear sua gestão, né? Então, o único espaço que eu vejo hoje em dia que é verdadeiramente democrático são as eleições, que é democracia direta. Todo mundo vai lá e vota avaliando a chapa inteira, né? Eu não sei como que é a realidade das outras seções sindicais, de outras delegacias sindicais, mas eu vejo que aqui, em Campinas, que é a minha seção sindical, e mesmo na DSSP aqui, normalmente é uma chapa única, né? É difícil juntar uma chapa, né? Quem dirá duas. Na Direx costuma ter 2 chapas, mas a gente acaba avaliando de uma forma conjunta, né? Ou a gente vota na chapa 1 inteira ou na chapa 2 inteira. A gente não está avaliando o jurídico da chapa 1 ou o jurídico da chapa 2. E também essa avaliação, né, por assim dizer, da chapa é feita quando a vaga já foi pro brejo, vamos dizer assim. Se a gestão foi ruim, as pessoas vão votar na chapa da oposição para trocar. Se a gestão for boa, vai votar na chapa da situação para continuar. Então, não é exatamente uma ferramenta para nortear a gestão da chapa atual, né? Então, a minha proposta é simples. É criar um questionário que seja feito de forma anual. Eu disse aqui, Google Forms, SurveyMonkey, que são essas ferramentas grátis e que todo mundo pode usar, né? Para criar, desde pesquisa no grupo do condomínio até uma pesquisa para, sei lá, 3 mil filiados. Só que, sinceramente, aqui eu digo por mim, eu não tenho condições de dizer se essa é a ferramenta mais adequada para uma pesquisa desse porte, né? Porque depois a facilidade no tratamento dos dados, eu não sei se essas ferramentas são as mais fáceis para tratar, mas tem empresas que vendem essas soluções, não deve ser nem muito caro, e é porque é uma coisa que todo mundo compra, né? Pesquisa de opinião, por assim dizer. Então, a ideia seria fazer uma sessão de identificação no início, sem nome, identificação que eu digo não é nome, mas é traçando um perfil, ativo, aposentado, o estado, a sessão sindical, o tipo de atividade, porque, sei lá, uma chapa pode estar atuando muito bem na frente dos laboratórios, mas está deixando de lado a inspeção, ou então está mapeando muito bem o interesse dos aposentados, mas não dos ativos, ou vice-versa. Ou então, quem está no trabalho remoto tem demandas que não estão sendo vistas, porque não está sempre presente ali para falar pessoalmente, né? Então, eu acho que é importante que os resultados possam ser analisados traçando quem que está falando isso, né? Onde que essas pessoas estão, né? E daí seria um questionário para umas sessões espelhando a própria estrutura da Direx, né? Comunicação, jurídico, secretaria. E eu acho, inclusive, que quem deveria montar essas perguntas são os próprios setores da Direx, porque quem está trabalhando na comunicação sabe o que foi feito no ano e sabe exatamente o que quer saber. Se o filiado gostou ou não, se o filiado se sentiu comunicado, testando uma ferramenta nova, essa ferramenta nova chegou até você, esse tipo de coisa, né?
E eu pensei em todas as perguntas serem de múltipla escolha, na escala Likert aqui, né, que eu descobri que chama assim, na verdade, que é aquela, de 0 a 5, o quanto você se sente representado por, o quanto você se sente satisfeito com, né? E um campo para manifestação livre no final. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de pergunta, né? Em uma escala que vai de 0, totalmente insatisfeito, a 5, totalmente satisfeito, o quanto você se sente satisfeito com a maneira que o ANFA sindical lidou com a campanha de reajuste salarial. Aqui eu citei o exemplo do reajuste salarial, porque é uma demanda comum, né? Mas assim, não é todo ano que tem campanha de reajuste, né? Então, se nesse ano está tendo muita coisa da terceirização de inspeção, o quanto você se sente satisfeito com isso, né? Com a maneira com que isso foi lidado. Não, os resultados não dependem exatamente da gente, mas a gente vê as ações que o sindicato está tomando, né? Então, é uma escala que vai de 0 a 5. Quanto que você se sentiu amparado pelo jurídico do ANFA sindical nesse ano? Foi legal, eu tinha uma ação pendente, o jurídico foi lá, fez o que precisava fazer. 5. Não, eu mandei um e-mail lá, o advogado ainda não me respondeu, tentei acionar o diretor jurídico, ele não fez ouvidos moucos. É 0. E por aí vai, né? Então, a parte das secretarias, né, que é uma parte que às vezes a gente até esquece, né? Mas eu lembro de ter ouvido bastante reclamação aqui. Em relação à resolução de problema com pagamento, desconto em folha, convênio. Quando manda e-mail lá para essa parte da Secretaria da ANFA, você está sendo representado? Está satisfeito com o atendimento que está sendo dado? Ou então, parte de comunicação, que é um negócio super relevante, né? Está sendo a proposta da diretriz da Elisângela sobre isso também, né? Só que eu aqui estava falando mais de comunicação entre a Direx, DSSP, seção sindical, né? Uma escala que vai de 0 a 5. Quanto você se sentiu plenamente informado sobre os temas do sindicato referentes à sua seção sindical? E daí, até na diretriz, lá no texto, eu coloquei mais exemplos, né? Porque, vamos supor, essa parte de comunicação, pode ser que a comunicação na sua seção sindical esteja um lixo, mas a da sua delegacia sindical estadual tá legal. Não, o delegado está sempre aqui, faz reunião, frequência está legal, pô, ótimo, nota boa nessa, nota baixa na seção sindical. Eu sou representante aqui da seção sindical, sinceramente, eu não sei se o pessoal aqui da minha seção sindical acha legal o jeito que eu trago as informações. Será que eu estou trazendo pouca informação? Muita informação? Estou fazendo pouca reunião? Não sei, sinceramente. Então, e sem saber como que está sendo o nosso trabalho, não dá para a gente melhorar, né? A gente faz o melhor da nossa cabeça, mas às vezes a demanda é diferente, né? E daí, por que eu pensei em tudo isso? Né? Porque resposta de múltipla escolha é uma coisa fácil de compilar e analisar. Então, lá no texto eu coloquei uma propostazinha mais detalhada, mas assim, eu pensei em prazos curtos. 15 dias para compilar e distribuir as respostas dos filiados, 30 dias para cada setor, seja de X ou da delegacia estadual, fazer uma análise crítica. 15 dias para compilar um plano de ação em cima disso. Tal coisa está boa, tal coisa está ruim, precisamos trabalhar nisso. Não é assim, objetivo, não é textos e páginas e mais páginas, porque ninguém vai dar um tratado anual sobre isso. Né? Tem que ser um negócio de uma página ali, um negócio rápido, que a gente consiga, mesmo as perguntas, a ideia não é ter um montaréu de perguntas que a gente não tem tempo de parar no trabalho para fazer. É coisinha rápida, 5, 10 minutinhos ali, preencheu. E a manifestação da dissertativa livre, que eu colocaria no final, que eu acho que é importante ter porque, obviamente, nem tudo ali vai estar coberto. E a impressão que eu tenho é que isso poderia ser analisado por ferramentas de IA. Mais uma vez, tem empresas especializadas, né? Eu coloquei aqui um exemplozinho só didático, né? ChatGPT, faça um resumo das seguintes manifestações. Só que isso não vai funcionar dessa forma no ChatGPT que a gente tem acesso livre, né, não vai funcionar para 3.000 manifestações dos filiados, né? Mas, mais uma vez, tem empresas que trabalham só com isso, fazendo esse tipo de análise. Você dá 3.000 textos e faz um resumo do que foi dito naquilo ali, né? Os pontos mais importantes, o que foi mais citado, pontos que foram menos citados, esse tipo de coisa, né? E a ideia de fazer uma análise por ano, por quê? Porque a chapa que vai assumir, seja a seção sindical, seja a delegacia estadual, ou seja a Direx, vai assumir já com o panorama da gestão anterior. A gestão anterior teve esses problemas e essas virtudes aqui. Tem que manter isso e mudar aquilo.
E a cada ano tem uma recalibração disso. Ah, eu tentei trabalhar nisso, os filiados sentiram essa mudança ou continua a mesma coisa? A avaliação no setor X ou Y mudou do ano passado para cá? Que é o que a gente está fazendo no nosso trabalho também, né? Monitorar indicador, esse tipo de coisa, né? E eu vejo que isso teria um trabalho inicial considerável, que é para montar essas perguntas, né? Todos os setores teriam que montar as perguntas básicas para cada um dos setores, mas nos anos seguintes vai ser um trabalho muito baixo de manutenção, porque toda a estrutura já estando pronta, é aquilo lá, esse ano não teve campanha de reajuste, mas teve uma outra campanha assim, teve um outro problema assado, cada setor vai saber, mas ali é trocar uma, duas perguntas, o esqueleto básico vai continuar o mesmo. Então, eu vejo que é um trabalho inicial que, na minha opinião, valeria muito a pena criar um grupo de trabalho para montar isso daí, e depois, isso seria de baixa manutenção ao longo dos anos. Seria basicamente o custo de manter essa estrutura das perguntas e análise matemática e estatística ali, mas eu vejo que isso teria um retorno muito grande de aumento de engajamento. Porque é o que eu sinto nos grupos que eu participo, então conversando no boca a boca com o pessoal aqui, nossos colegas, que as pessoas não se sentem ouvidas, né? Você vai lá, manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, obviamente aquilo não vai ser levado para frente, porque não é a proposta, mas as pessoas sentem que elas falam, e não chegam onde tem que chegar. E eu entendo que com essa ferramenta de avaliação anual, o descontentamento ou contentamento dos filiados vai chegar nos setores que precisa chegar. Então, a minha proposta é essa. Eu disse, é uma proposta simples, estou jogando ideia, não é um projeto para ser executado amanhã, que eu não tenho muita coisa que eu estou dizendo, estou propondo, mas teria que ir atrás de ver. Mas eu acho que pode ser legal. E fazer aqui um agradecimento aos colegas aqui do LFDA de São Paulo, que trocaram ideia comigo sobre isso, os colegas do grupo da ação de progressão, né, que tem bastante filiado em 2014, 2017, e também me incentivaram a mandar essa diretriz, e especialmente ao Henrique, da Direx, a Milena, aqui da DSSP, estão sempre me ajudando, sempre me incentivando aqui nas atividades. Aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito bom, Luiz. Eu, por acaso, analisei essa sua diretriz aqui como comissão, na subcomissão de análise aqui do CONAF e achei muito boa. Gosto dessa ideia de ter algo mais concreto das reclamações que a gente recebe em grupos de WhatsApp, porque como você mesmo disse, tem gente que acha que faz uma reclamação no grupo de WhatsApp e aquilo vai virar uma diretriz do Alfa Sindical. E aí o pessoal acha que já participei, já fiz a minha participação, eu reclamei no grupo de WhatsApp. E a realidade não é essa, a gente mal consegue acompanhar esses grupos grandes de WhatsApp. Muitas vezes tem situações onde, por exemplo, vem alguma crítica que eu até concordo e eu quero fazer, aí aparece alguma coisa mais urgente, putz, você esquece, acaba passando. Então, é uma forma de ficar mais registrado, mais concreto, e inclusive de verificar as evoluções com o tempo, né? Isso é muito importante. Eu gostei bastante, apesar de simples, vou te dizer, é trabalhoso. Depois, para analisar o resultado, não é tão simples, conseguir uma conclusão de muitas respostas, e às vezes respostas muito amplas, é bem difícil, mas de qualquer forma é válido, e a intenção é da evolução do sindicato e escutar o pessoal na ponta. Isso é sempre importante. E ter participação. É importante que o pessoal participe, que muitas vezes a gente abre essas enquetes e muitos acabam não participando, né? Então, esse é o essencial. E dá mais engajamento, o pessoal se sente mais participativo, às vezes colegas aposentados que acham que estão um pouco abandonados, não tem mais aquela ligação com o sindicato, começa a se sentir mais participante ali do sindicato, que é o que a gente precisa sempre, tá? Não sei se quer fazer algum comentário nisso. Deixa eu ver. Na sua apresentação em si não tem nenhum comentário, só da Maria Gília falando que não estava escutando a apresentação. Da minha parte, eu escutei bem.
Quer adicionar mais alguma coisa, Luiz? Não, acho que é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Espero que a Eu que gente agradeço. consiga aprovar a diretriz e dar andamento nesse projeto aí. Muito bom. Seguindo aqui, então, a próxima diretriz é da nossa colega Juliana Maria Pereira Felício Gonfiantini Fernandes. A diretriz dela é papel do debate nas escolhas dos líderes sindicais. Ela é colega também do concurso de 2002, já é a terceira aqui do concurso de 2002, é médica veterinária, atualmente está na divisão de defesa agropecuária no Mato Grosso do Sul. Pode começar, Juliana. Bom, gente, bom dia. Eu queria pedir para o Admar, isso, obrigada, colocar a apresentação, né? Então, é uma proposta bastante simples, dada a obviedade da sua necessidade, né? Então, um pouco de slides e uma fundamentação bastante óbvia. Então, a minha proposta é que haja uma implementação de debates obrigatórios nas eleições do ANFA sindical. Isso para o cargo de presidente da nossa Direx, né? Da nossa Diretoria Executiva Nacional. E pode passar, Admar, por favor. Então, eu dividi em quatro etapas, né? Dentro desse conteúdo da diretriz, sendo a primeira apresentando o contexto atual, né? Uma análise da situação das eleições sindicais que hoje ocorrem sem os debates, né? Num segundo momento ali, a importância do debate, né, e os benefícios da sua implementação. No terceiro, as experiências bem-sucedidas, são casos de sucesso em outros sindicatos, entidades de classe, né, por fim, então, a proposta de implementação. Uma estrutura básica, né, e regras para a sua implementação. Tá? Próxima, Admar, por favor. Então, hoje, né, qual que é o problema atual hoje? É a ausência desse tipo de debate, né? Então, eu até ilustrei aí que nós, filiados, a gente fica olhando para um palco vazio, né? E as eleições sem debate, elas prejudicam a decisão informada dos filiados. Como que eu avalio isso, né? É uma lacuna importante no nosso processo democrático de escolha dos nossos líderes, né? E o filiado, ele acaba por exercer ali o seu direito do voto de forma não plenamente informada. Obviamente, quando você está diante de um debate ali que está ocorrendo ao vivo, né, como a gente costuma ver aí nas eleições presidenciais, enfim, você avalia naquele momento ali as habilidades de comunicação daquele candidato, né, o conhecimento que ele tem sobre os assuntos, a sua performance, né, a postura que ele adota, a capacidade que ele tem de lidar com a pressão, e tudo isso a gente não está vivendo, né? E às vezes, assim, principalmente agora com os novos colegas que ingressaram, às vezes a informação do que aconteceu, né, não chega tão pura, né? Não chega tão verdadeira. Então, assim, por exemplo, e às vezes quando chega para quem vivenciou aquele momento, você fala assim, não, mas não foi bem assim. Mas, às vezes, essa informação ela vai truncada, né? E acaba, às vezes, uma coisa que não foi tão bem daquela forma, mas dita tantas vezes, acaba virando uma verdade. E eu acho que quando a gente coloca tudo assim, muito claramente, muito transparente,
o filiado fica muito mais informado e muito mais capaz de fazer sua escolha, né? Então, os impactos negativos atuais dessa ausência, dessa lacuna democrática que nós vivemos, né, é que limita a avaliação crítica dos candidatos e suas propostas, reduzindo a transparência democrática do processo eleitoral. Tá? Então, esse é o nosso contexto atual. Pode passar, Edmar, por favor? Tá. Então, aqui eu ilustrei os benefícios da implementação do debate, né? Então, o fortalecimento democrático, né? Como eu já disse, comparação direta de propostas, avaliação da capacidade comunicativa, né? Do candidato, como que ele se comporta, como que, né? Nossa, nos debates presidenciais a gente vê aí, um perdeu a cabeça, o outro pegou a cadeira que está, enfim. E tudo isso daí é muito rico, a gente não pode perder essa informação, né? Então, traz mais transparência para o processo eleitoral. Um outro benefício, o engajamento do filiado, porque ele tem um acesso ampliado à informação. Então, os formatos para que ocorra esse debate, eles são presencial e online. Olha a facilidade que nós estamos tendo aqui de fazer essa live, né? Olha em quantas outras plataformas ela poderia acontecer. Então, a gente tem até assim, são tantas ferramentas que a gente tem para escolher, né? Então, transmissão via redes sociais, né? Que seja lá por qual a gente quiser escolher também. E, desta forma, a gente tem a democratização do acesso do filiado, que, olha aí nessa ilustração, ele pode estar onde ele estiver, se deslocando para o trabalho, no trabalho, em casa, enfim, aonde ele estiver, ele tem acesso ali ao conteúdo, né? E, dado isso, com certeza ele vai exercer o seu direito ali de voto de uma forma informada e consciente, né? Então, conhecendo as propostas, avaliando os candidatos e tendo aí uma participação consciente. É tão frio quando a gente recebe aquele folder, né, com as propostas, né? Muitos nem leem, e muitas nem vão adiante depois, enfim, e fica dito pelo não dito. Então, assim, eu acho que o conteúdo, né, da escrita, ele, como já foi falado aí pelos colegas que me antecederam, ele é muito frio, né? Ninguém quer mais, quer visualizar. Hoje a comunicação é muito visual. Não é mais, deixa eu ler isso aqui, vamos ver se, não, esse daqui tem uma proposta X, a outra é Y. O papel aceita tudo, né? Então, acho que o que a gente quer realmente é essa confrontação de ideias e de uma forma esclarecida que isso chega para o filiado. Pode passar, Edmar, por favor? Então, aqui eu só ilustrei com casos de sucesso em outros sindicatos, né? Aqui é uma coisa bastante usada, né, e óbvia, como eu já disse, mas, assim, quando você vai procurar, realmente você acha mais notícias ou agendas do que vai acontecer, né, não tem um conteúdo muito, assim, aprofundado. Então, caso de sucesso, no caso aqui, o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, né, que ele faz aqui uma programação do ciclo de debates, e olha só que ele coloca as 3 chapas concorrentes confrontarão suas propostas em 6 debates, coordenados pela Comissão Eleitoral. Então, veja só, né, que não que ocorresse um já estava bom, né, mas aqui eles já têm até uma abordagem mais completa, 6 debates, né, então o importante é começar. Então, o que acontece? Tem um ciclo de debates programados, a divulgação ampla das propostas, e, nesse caso, também existe o engajamento da comunidade universitária, né? Quem for
se alguém tiver interesse em olhar essa notícia, tem um link lá na minha diretriz e pode ver que é bem interessante. Pode passar, Edmar, por favor. Um outro caso, né, de sucesso, o Sindifisco, né? A gente tem o Sindifisco e a carreira, né, dos auditores da Receita como um espelho, ou algo a ser alcançado em tantas coisas, né? E a gente quer ser semelhante a eles em tantos assuntos, em tantas, né? Enfim, tantos anseios, porque também não implementando os debates como eles fizeram, né? Então, aqui, ó, candidatos à presidência do Sindifisco, é o segundo debate com candidatos à diretoria, à direção nacional. Então, vejam também que existe um ciclo de debate, né? Não é só um. E depois, aqui do outro lado, nas chapas de 2024, participam de debate no Rio de Janeiro, o que dá a entender que eles também fazem, talvez em delegacias, né? Não só, no caso nosso, seria em Brasília, mas, enfim, isso daí pouco importa. O que importa é que a gente inicie. Então, o Sindifisco Nacional, né, nesse caso, eles aconteceram entre as 3 chapas concorrentes, em 2024, em transmissão ao vivo, via Instagram, e com as participações por chat presencial e online, né? Pode passar, Edmar, por favor. Então, a estrutura da proposta de implementação, ela ocorreria por uma alteração estatutária ou regulamento eleitoral. Eu não vejo, é lógico que uma vez a diretriz aprovada, a diretoria vê a melhor forma de implementá-la, mas, no meu entendimento, não necessitaria de uma alteração estatutária, era só algo no regulamento eleitoral, realmente, prevendo o acontecimento desse debate, né? Então, a inclusão obrigatória de debates no estatuto ou regulamento eleitoral do ANFA sindical. Obviamente, quem organizaria seria a comissão, né, a comissão eleitoral, ajudado aí por assessorias, né? Então, a responsabilidade pela comissão na estruturação, no formato, nas regras, né? Formatos flexíveis, realização em formatos presenciais, online ou híbridos, com transmissão via redes sociais e com regras claras, né, para que ocorra, e também de moderação, estabelecendo os temas, o tempo de fala, perguntas, critérios de moderação, e sempre com uma moderação, obviamente, imparcial, né? Próximo. Então, falando agora desse impacto tecnológico na democracia, né, com essa transformação digital, a evolução tecnológica revolucionou a forma como os debates são realizados, democratizando o acesso à informação e fortalecendo a participação dos membros do sindicato. Então, a transmissão online, ela correria transmissão ao vivo, via as redes sociais, alcançando filiados em todo o país, através de acesso móvel, participação via smartphones, tablets, permitindo o engajamento do filiado de onde quer que ele esteja, né? E sem barreiras geográficas, né? Elimina qualquer tipo de limitação física, ampliando aí a participação democrática. Então, vejam que não existe benefícios e nem barreiras para que não ocorra, né? O próximo, Edmar, por favor. Gente, era isso. Obrigada pela atenção, e perguntas e discussões são sempre bem-vindas. E, na verdade, eu tive essa necessidade de colocar essa diretriz
senti muita falta de debates no passado, né, nas eleições passadas, até tentei organizar de última hora, falando que eu me propunha a ajudar e tal, mas eu vejo que quando a gente quer fazer as coisas sem uma previsão antecipada, acaba não ficando bom, né? Então, daí, agora a gente tendo isso como né, bem regulamentado e com todas essas questões que foram colocadas aqui, até outras que vão surgir para poder melhorar o processo, eu vejo que todos nós só temos a ganhar. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição. Juliana, muito obrigado pela apresentação. Essa diretriz da Juliana também foi uma das que eu avaliei como subcomissão temática do CONAFA, né? A gente fez a aprovação. Realmente, numa instituição que já tem uma certa maturidade, é bom mais discussões, né? Mais participação dos colegas e havendo regras claras, e como você mesmo disse, essas regras estejam já postas antes de iniciar a eleição, eu concordo que é melhor. Então, vamos seguir com uma maturação aí, vamos avaliar no CONAFA, havendo aprovação a gente nas próximas eleições, vamos evoluir, que é o que importa, né? A questão de maior democracia, maior participação. Deixa eu dar uma olhada se tem algum comentário. A Suzane fez a pergunta, mas depois já disse que estava esclarecido. Alexandre Moreira Palma diz que não compreende muito a proposta da colega. No período eleitoral, as chapas expõem suas plataformas com lives e etc. E quer comentar isso aqui, Juliana? Do Alexandre? Sim, eu acho que expõe, né? Uma coisa é eu estar aqui na frente né? Na frente de uma câmera falando, outra coisa é eu estar conversando com você, né? Uma coisa, né? Eu acho que se não fosse importante, talvez não aconteceria, então, nas eleições daqueles que nos representam, né? Seja no governo do estado ou na presidência da República. Então, é uma coisa já muito usual, né? Realmente você verificar, eu falando ou eu debatendo aqui com você está vendo a minha postura, eu estou te olhando, está todo mundo aqui que está participando nos olhando. Então, é muito diferente de você friamente receber um panfleto ou olhar uma gravação, né, onde a pessoa fica muito confortável, né, e não está sob pressão nenhuma. Ela está ali só, né, falando com ela mesma. Então, o debate é um processo necessário. Perfeito. E por último, um comentário da Elisângela. Parabéns pela diretriz, achei muito pertinente e acredito que ajudará na escolha do melhor candidato. Perfeito. Bom, senhores, então as diretrizes foram apresentadas. Ricardo, gostaria de finalizar a live? Os colegas que apresentaram as diretrizes hoje, Elisângela, Juliana, João Zanella e Luiz, e lembrar que no CONAFA elas vão estar em debate novamente. A live de hoje está gravada, as delegacias sindicais que quiserem fazer a discussão, tanto dessa quanto das anteriores, vai ficar tão disponível, né? Os colegas que são delegados podem assistir novamente. Importante as questões que já foram apresentadas aqui nessas 6 lives que nós realizamos. Lembrando, então, aquilo que eu comentei aqui no início, nós vamos realizar mais uma live com o apoio do DIEESE, do Tomás, que é economista do DIEESE em São Paulo, no dia 2 de outubro, né, numa quinta-feira, sem ser a próxima semana, na seguinte, onde estará abordando questões de desafios aí, do sindicalismo e desafio para a nossa carreira de hoje todos. Então, todos estão convidados, depois a gente vai divulgar em forma de card também, mas na mesma plataforma aqui do Telegram. Então, a gente está encerrando essa parte dos ciclos das diretrizes apresentadas e convidamos a todos ao debate, aprofundar nas delegacias, fortalecer o CONAFA,
CONAF importante, que vai dar muitas diretrizes ali que podem impactar nas ações da diretoria executiva. Propostas que levam à alteração do estatuto ou de regulamento eleitoral, como a que foi apresentada aqui agora pela Juliana. Lembrar que nós estamos num grupo formado, junto da Direx, Conselho de Delegados Sindicais, movimentando na questão de alterações no estatuto. Lembrar que o estatuto hoje, naquilo que diz a eleição, é o regulamento eleitoral aprovado em assembleia, 6 meses antes da realização da eleição, né? Então, aí pode ser feita alterações que não precisam ser no estatuto, pode ser só no regulamento eleitoral, mas o estatuto como um todo, e, consequentemente, o regimento interno do sindicato, estão sendo trabalhados num grupo de trabalho, estão sendo discutidos, debatidos no grupo de trabalho, junto com as propostas que vieram dos filiados, com as propostas que vieram das delegacias sindicais, da diretoria executiva, com um cronograma que até o final deste ano, ele poderá ser aprovado em assembleia, e uma vez aprovado, entrar em vigência para já ter efeito nas eleições do sindicato que vão ser realizadas no ano que vem. Então, assim, é importante esses debates que vão ocorrer no CONAF. Bom dia a todos, já estamos próximos ao fim de semana já, né? Bom fim de semana para cada um dos colegas. Ontem recebemos aqui em Brasília muitos novos colegas auditores fiscais federais agropecuários, que estão aqui reunidos no treinamento do DIPOV, muitos colegas engenheiros agrônomos, e muitos também filiaram, né, já tinham se filiado antes ou filiaram essa semana, fortalecendo nossa atuação sindical. A eles que estiverem aqui nos assistindo, um grande abraço, e esperamos contar com esses novos filiados, fortalecendo a atuação do nosso sindicato. Grande abraço a todos, bom fim de semana, próxima live dia 2 de outubro.